Teve um momento na minha jornada como investidor que eu quase desisti de tudo. E não exatamente por fator financeiro, mas controle emocional, insegurança em relação ao plano e tudo isso por causa de um carro quebrado. Para quem não me conhece, eu sou o Orlando, esse daqui é o canal Riqueza em Foco e eu falo sobre investimentos, sobre liberdade financeira, sobre educação financeira e eu queria contar para vocês um pouco do meu testemunho. Isso tudo aconteceu esse ano, inclusive. Eu invisto desde 2022, metade de 2022, passei da barreira dos 100 mil reais, passei da barreira dos 200 mil reais, passei da barreira dos 300 mil reais e nessa altura do campeonato eu digo que cometi um erro que quase me custou todo o projeto. E o fator foi psicológico. Num momento em que eu achava que eu tinha maturidade e que eu tinha absoluta convicção, certeza de que nada iria me deter. Acontece que eu tinha passado já a barreira dos 300 mil reais e tinha ali um bom planejamento financeiro, tanto de aportes, num ritmo muito bom, acelerado, com valores altos de aportes, e isso foi me levando à régua. Uma vez que você começa a investir com valor baixo, depois você aumenta, você começa a se acostumar com esses valores mais altos de aporte e começa a se acostumar com esse ritmo de crescimento de patrimônio. E eu fiquei muito entusiasmado, então isso era o que dominava a minha mente praticamente o dia todo, sabe? Estudar sobre investimentos, fazer os aportes, ganhar mais dinheiro na minha profissão, eu sou vendedor, eu trabalho como CLT, e aí o que aconteceu? O imprevisto do carro quebrar. E aí não é simplesmente quebrar, ele quebrou, o motor fundiu. E era um carro de 2009, uma Tucson, que me atendia perfeitamente até então, e de repente ela quebrou num nível em que o conserto ficaria metade do preço do carro. E mesmo que eu fizesse o conserto, na ocasião, eu não ia ficar seguro de que ele não ia me dar mais dor de cabeça. Um pouco antes dela apresentar esse problema mais grave, ela tinha dado alguns probleminhas, suspensão, dentre outros, em que eu já estava gastando muito com o carro. E aí aconteceu de fato do motor fundir, o valor do conserto ficar muito alto, a ponto de eu falar, não compensa, eu vou trocar de carro. E aí eu defini que eu trocaria de carro e trocaria por um carro um pouco melhor. Não um carro zero, porque, mais uma vez, numa questão dessa educação financeira, mesmo que eu tinha um patrimônio que me permitia comprar um carro novo, eu decidi comprar um carro de uns 5 anos, um modelo da Nissan, o Kicks, que é um carro que eu gostava, que eu já admirava, e que eu encontrei um carro ali que me atendia perfeitamente. E usei da minha reserva de emergência, mas ela não foi suficiente para poder completar e comprar o carro. E eu tinha decidido que eu não iria me endividar. Então esse é um ponto que eu tinha muito claro de que eu ia usar os recursos que eu tivesse para, de fato, trocar o carro sem criar uma nova dívida. E aí eu não queria usar o dinheiro dos investimentos, principalmente das ações, porque é aquilo, eu estava numa crescente, a escadinha ali bonitinha, num formatinho perfeito. Obviamente que oscila um pouco, mas sempre numa crescente. E aí naquele momento, por essa decisão que eu tomei, eu usei parte dos meus recursos de criptomoedas. Eu tinha Bitcoin, eu tinha Ethereum, eu tinha Solana, e eu usei esse recurso para poder completar o dinheiro da reserva de emergência e trocar de carro. E aí, até aí, eu tinha pensado, ok, as criptos eram uma aposta, não fazia parte consolidada da minha estratégia. A minha estratégia de investimentos, ela está em ações, é buy and hold, na metodologia do AGF, inspirado no Luiz Barsi, e comprando empresas boas, pagadoras de dividendos. E eu compro as empresas e eu pretendo mantê-las para a minha vida na carteira, a não ser que ela perca os fundamentos. Mas aí eu trocaria de ativo. No caso das criptos, não, era uma aposta, eu tinha colocado um valor baixo, na época eu tinha colocado uns 4 mil reais, 5 mil lá em 2021 para 2022, e supervalorizou, Eu já estava com 26 mil reais aproximadamente dessas criptomoedas.
E aí eu usei esse recurso para completar, né, para pagar o carro. Fiquei feliz, comprei o carro à vista. Só que o problema é que o gráfico, olha que loucura, o gráfico ele diminuiu, né, de um mês para o outro, lá para abril mais ou menos desse ano, que foi quando eu comprei o carro e retirei esse recurso da criptomoeda, lá no site do Investidor 10 ele caiu. E além disso, eu não conseguia manter o ritmo de aportes, né? Porque carro novo dá despesa, você tem que ver documentação, você se empolga, aí você quer colocar uma mídia, você quer, enfim. E aí eu acabei gastando mais do que eu estava acostumado e isso reduziu o volume de aportes. E aí qual foi o fator psicológico? Eu meio que perdi o tesão nos investimentos. Não só o tesão, a motivação mesmo, porque os investimentos até então sempre foram, nos últimos 3 anos, 3 anos e meio, os investimentos sempre foram meu hiperfoco. Algo que eu sou, assim, completamente fascinado, é algo que toma a minha mente todos os dias. Acredito que você que está me assistindo também possa estar na mesma situação, em que a sua vida hoje é praticamente focado nos investimentos. A gente vive pensando no futuro, em quando eu atingir os 100 mil, quando eu atingir 200, quando eu atingir meio milhão, quando eu atingir 1 milhão, quando eu atingir a liberdade financeira. E isso é um caminho sem fim. Mas era algo que me mantinha nos trilhos, né? A ponto de me dedicar mais, de aumentar o volume de aportes. E quando teve essa quebra, me quebrou. É como se rompesse. É 880. Ou eu estava muito focado, ou eu perdi o tesão. E foi exatamente o que aconteceu. Fiquei desmotivado. Me deu um estado depressivo mesmo, sabe? Eu parei de assistir conteúdos que eu gostava, de investimentos, de educação financeira. E aí a minha esposa percebeu na época, e eu acho que foi a grande virada ali naquela ocasião, porque eu podia perder tudo. E ela virou e falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: amor, eu vou confessar para você que essa coisa do carro me deu uma quebrada. Né, o ritmo, eu perdi o tesão dos aportes, de manter pro jogo, teve uma queda aqui que eu não estava prevendo, né? E aí minha esposa falou uma coisa que me marcou, que foi o seguinte, falou: olha, se a gente consegue hoje trocar de carro e sem se endividar, né, e trocar por um modelo mais novo, que vai trazer mais segurança, mais qualidade pra gente, sem precisar se endividar, é justamente pelo que a gente fez no passado, né? De tudo que a gente construiu até aqui. Então você ter utilizado esse recurso foi bom. Mesmo que você precisou retirar dos investimentos, é algo que você deveria estar agradecendo, porque você construiu isso. E aí aquilo de fato me tocou, eu falei: é verdade. Então, se eu, Orlando do presente, né, na ocasião, tenho essa condição, eu preciso agradecer o Orlando do passado. E o Orlando do presente precisa fazer o trabalho para que o Orlando do futuro também agradeça. E aquilo de fato me fez eu voltar para o jogo. E aí eu voltei a fazer os aportes. Logo eu já voltei no ritmo. Então eu saí dos 300 e pouco. Estou hoje alcançando os 400 mil reais de investimentos. E isso de fato voltou, digamos, a ser o meu hiperfoco. A ponto de eu querer transmitir isso para vocês também. No momento oportuno eu vou mostrar para vocês a tela com os meus investimentos. Vocês vão ver essa queda no mês de abril, se me falha a memória, mas logo eu já voltei. Então hoje eu estou chegando ali nos 400 mil reais, muito entusiasmado. Voltei a fazer a minha reserva de emergência ao mesmo tempo que eu estou aportando nos investimentos, né? Então eu estou conciliando os dois para que, se tenha novamente um imprevisto para frente, eu possa usar dessa reserva, mas eu vou aumentar o valor da reserva, né, para que de fato o imprevisto, se ele for um pouco maior, eu não tenha que tirar o dinheiro dos meus investimentos. E é isso. Então a lição de hoje basicamente é essa, de que imprevistos acontecem, você pode se ver na mesma situação que a minha, e não perca o foco, não perca a fé no processo, não perca as esperanças de que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Mesmo que você dê um passo para trás, você consegue depois acelerar, retomar, e aí volta o mesmo entusiasmo. Você consegue aumentar o ritmo, inclusive, e alcançar a tão sonhada liberdade financeira. E se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like, né? Se inscreve no canal. Eu vou gerando mais conteúdos aqui para falar com vocês sobre educação financeira, sobre investimentos. E é isso. Obrigado.